Boa tarde, terceiro ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje a gente tem inglês, então a gente vai fazer somente matemática para dar tempo para vocês se concentrarem bastante na aulinha de inglês, combinado? Então vocês vão abrir o livrinho de matemática de vocês, lá na página 125, aonde está falando Porta para a Cidadania. A geometria na cultura indígena. Vocês lembram o que são as formas geométricas que a gente já estudou? Que existem as planas e as espaciais e que elas são diferentes? Existe o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo, o cubo. Existem diversas formas geométricas. E lembra que a gente estudou que tem várias formas da gente estar usando as formas geométricas, não só na matemática, mas para decorar uma casa, para pintar um quadro. Lembra que na última aula a gente viu que existe vários azulejos que a gente utiliza em casa, que formam algumas formas geométricas, e eles utilizam essas formas geométricas para montar alguns desenhos. Então hoje a gente vai ler um textinho ali, aonde diz que os indígenas utilizam muito as formas geométricas para pintar os corpos, observem ali na imagem, e também para fazer os artesanatos deles, que é onde eles vendem para arrecadar dinheiro. Então, observem bem as duas imagens ali, leiam aquele textinho e em seguida vocês vão responder aquele pontinho ali embaixo. Olha só o que está dizendo. Inspirado nos padrões geométricos que você observou nas pinturas corporais e nos artesanatos da arte indígena, faça um desenho que tenha algum padrão geométrico. Observem ali aquele índio, que a pintura dele tem formas geométricas e ali aquele artesanato também. Agora vocês vão inventar. Ou a pintura pode ser num corpo, ou a pintura pode ser em um artesanato. E vocês vão inventar alguma coisa somente utilizando formas geométricas. Aprofundando para vocês aquela reguinha que tem algumas formas geométricas. Se vocês quiserem estar utilizando aquela reguinha para poder fazer essa atividade, não tem problema. E não esqueçam de pintar depois, combinado? Façam com bastante capricho. Página 126, tá dizendo assim, padrões e regularidades. Ali na número 1 tá se falando assim, descubra o padrão e continue a traçar e pintar figuras congruentes para completar a sequência. Ali vocês têm uma sequência, tanto na parte de cima como na parte de baixo. E vocês vão ter que completar essa sequência da mesma forma, fazendo as figuras que estão faltando e pintando da mesma cor. É só vocês prestarem atenção. Exemplo, ali na figura de cima tá roxo, verde, roxo, verde, roxo, verde, roxo. Daí tá faltando um ali embaixo. Que cor que é o de baixo? Verde. Depois lá em cima tem o roxo e tá faltando novamente. Embaixo a mesma coisa. Vocês vão continuar a sequência. Na número 2, vocês vão ter que inventar um padrão. Vocês podem pesquisar na internet ou podem usar a cabecinha de vocês. Não esqueçam que tem que ser com formas geométricas. Pode utilizar 1, 2, 3 cores. Fica a critério de vocês. Daí essa a prof quer ver. Então não esqueçam de bater uma foto e me mandar. E na número 3, olha só o que está falando. Descubra o padrão e complete as sequências com as figuras geométricas congruentes ausentes. Ali vocês têm um quadrinho onde tem várias figuras. E ali embaixo vocês vão ter que desenhar as figuras que estão faltando. Então tá bem simples essa página. Tenho certeza que vocês vão dar um show e vão conseguir fazer. Agora aqui na página 128 tá super fácil. Tá dizendo assim, vamos recordar. Na número 1 tá assim, observe as figuras a seguir. Pinte de vermelho os triângulos que tem 3 lados e pinte de azul os quadriláteros que tem 4 lados. Então, vocês vão ver os que tem 3 lados e pintar de vermelho e aqueles que tem 4 lados, vocês vão estar pintando de azul. Bem fácil, né? E na número 2, essa é a bandeira do Brasil. Pinte as partes da bandeira com as cores correspondentes.
Então, vocês têm aqui a figura da bandeira e do ladinho vocês têm as formas geométricas soltas. Daí vocês vão ver, o quadrado é qual? É azul, é vermelho, é amarelo? Vão pintar. O círculo é qual? Vão pintar. E assim por diante. E ali na número 3 está falando assim, com base na pintura que você fez na atividade 2, preencha o quadro. Daí ele tem um quadrinho, tá dizendo a cor, quantidade de lados, quantidade de versos e forma da figura. Lembrem que as vértices são sempre essas pontinhas que vão formar. Aqui no círculo tem alguma pontinha? Não, né? Aqui tem pontinha, será? Então, vocês vão completar. Ali no verde, quantos lados tem? Quantas vértices tem? Qual é o nome daquela figura geométrica? E assim por diante. Então, lembrem que o lado é sempre as linhas e as vértices é sempre quando tem pontinha e a gente consegue circular. Então, vamos lá. Agora, aqui na página 129, na número 4, tá falando assim. Como você já sabe, figuras congruentes apresentam mesma forma e o mesmo tamanho. Então, para ser uma figura congruente, ela tem que ter a mesma forma e tem que ter o mesmo tamanho. Desenhe duas figuras congruentes à figura azul, usando primeiro os pontos à esquerda da malha e depois os pontos à direita da malha. Então, ali tem a figura azul no meio. Vocês vão ter que desenhar duas figuras iguais às azuis, uma em cada lado, seguindo ali aqueles pontinhos. E depois podem estar pintando. Na número 5, tá falando assim. Observe as figuras a seguir. Marque com um X aquelas em que a linha tracejada indica que a dobra feita dividiu as figuras em duas partes congruentes, em duas partes iguais. Então, vocês vão observar aquelas figuras ali. E aquela aonde a linha está dividindo a figura no meio, aonde faz que as duas partes sejam iguais, do mesmo tamanho, vocês vão marcar um X. Aquela que a linha tá um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, que se vocês dobrassem, elas não ficassem do mesmo tamanho, não é. Então, marquem um X somente naquela que dividindo as duas partes tem o mesmo tamanho. Agora, aqui na página 130, é só vocês usar a lógica, é só vocês usarem o raciocínio, que eu tenho certeza que vocês já vão descobrir uma maneira, uma charadinha bem fácil para vocês fazerem nessa página. Na número 6 está falando assim, Maria usa palitos para construir o contorno de triângulos. Na regra de Maria, o contorno de um triângulo não pode encostar no contorno de outro. Para cada triângulo, ela usa 3 palitos. Sabendo disso, preencha o quadrado. Então, vocês vão observar ali a imagem da Maria. E ali tá, número de triângulos e números de palitos. É só vocês continuarem seguindo aquela ordem. Prestem atenção, porque ali na primeira ordem, no número de triângulos, ele vai seguindo uma regrinha. O número um atrás do outro. E no número de palitos, ele vai pulando. Então, prestem atenção para vocês descobrirem qual é a regrinha que tem que ir pulando. E na número 7, está falando assim. Hugo usa palitos para construir o contorno de triângulos, mas na regra seguida por ele, um mesmo palito deve estar no contorno de 2 triângulos. Olha só, a Maria está fazendo de uma maneira e o Hugo está fazendo de outra. Observem que é diferente. E olha o que ele está dizendo ali embaixo. Assim, para construir o contorno de um triângulo, Hugo usa 3 palitos. Observe os padrões nas construções feitas pelo menino e preencha a quantidade de acordo com o padrão. Então, vocês vão observar ali em cima e vão completar ali embaixo. É só vocês observarem a regrinha que já tá ali no começo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer o resto. Prestem atenção, porque alguns vão pular de 1 em 1, outros de 2 em 2. Então, façam com atenção que essa página tá bem fácil. É só a gente usar a nossa cabecinha e o raciocínio. E a nossa última página de matemática de hoje, lá na página 131, na número 8, está falando assim. Observe a sequência de azulejos e marque um X, aquele que deve ser colocado no lugar de cada
ponto de interrogação que tem ali, para completar a sequência de acordo com o padrão representado. Então, ali vocês têm o padrão da letrinha A, o padrão da letrinha B, e na letrinha A tá faltando uma imagem ali, e na letrinha B tá faltando outra imagem ali. Vocês vão ter que observar o padrão desde o começo, para ver qual é a figura que tá faltando ali, e a letrinha B, vocês vão ter que olhar o padrão desde o começo, para ver qual figura tá faltando ali, e daí vão marcar um X aqui embaixo, aonde tem as possíveis possibilidades, e daí vou marcar um X ali. Bem fácil, né? E a número 9 tá mais fácil ainda. Desenhe e pinte um quadrado na face em branco para que, ao lançar o dado depois de montar, a chance de sair vermelho, azul ou verde seja a mesma. Já tá dizendo tudo a resposta, né? Tem que ter a mesma quantidade de quadradinhos, a mesma quantidade de cores. Então, qual é o quadradinho, qual é a cor que tá faltando ali? Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Espero que a matemática vocês tenham conseguido fazer tudo. A prof tá com muita saudade. Agora, vocês vão ficar com o inglês. E prestem bastante atenção na aula de inglês também. Beijo, amo vocês e até amanhã.